A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão sempre comigo por aqui. Estou muito feliz por estar mais uma vez aqui. Para mim é sempre um prazer e sempre uma honra poder compartilhar com vocês o que o Senhor compartilha, que fala no nosso coração. E eu estou muito feliz por você que está aí, que vai participar comigo ao vivo, mas também por você que me assiste nas gravações gravadas. Eu quero te agradecer. Que o Senhor venha te abençoar, venha abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o teu casamento e tudo aquilo onde você colocar as tuas mãos e os teus pés venham ser abençoados em nome de Jesus. Queridos, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Não deu tempo de eu colocar o tema, ter publicado, mas eu quero hoje falar sobre domínio próprio, baseado em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E eu quero convidar você para participar comigo e fique comigo até o final, para que o Senhor venha te abençoar e você possa ser edificado. E se você conhece mais alguém que precisa dessa mensagem, compartilha esse vídeo, compartilha essa live para mais pessoas, para que também eles possam ser alcançados e também possam ser edificados. Então vamos iniciar a nossa live de hoje, que está baseado em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E nós vamos falar sobre domínio próprio. Como está escrita a palavra do Senhor? Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Novamente. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. É algo muito interessante de nós conversarmos. Por quê? Porque nós vemos muitas vezes os nossos comportamentos baseados no que sentimos, nas emoções que estamos vivenciando e não naquilo que realmente é para ser feito ou no controle, no equilíbrio. Não temos conseguido muitas vezes equilibrar as nossas emoções, as nossas reações. E então nós vemos na palavra que como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. Em Provérbios aqui está nos dizendo que nos tempos bíblicos, uma cidade sem muro, ela era uma cidade vulnerável. Era uma cidade que ela era vulnerável aos ataques, ela era sem proteção e ela estava sem estrutura. Então, essa cidade, ela poderia ser bombardeada, ela poderia ser invadida. Por quê? Porque ela não tinha proteção. E nós vemos o quanto é importante que nós venhamos ter domínio próprio. Por quê? Porque então nós vamos ser, isso vai ser como uma proteção. Uma proteção. E hoje, na nossa realidade, nós vemos muitas pessoas sem esse domínio próprio. E às vezes até nós nos pegamos assim, sem esse domínio. Então nós vivemos expostos, nós reagimos impulsivamente e nos ferimos e até ferimos aqueles que estão ao nosso redor. E como isso nos afeta? Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Nós vemos que o que é o domínio próprio? É o controle. É o controle das nossas emoções, dos nossos impulsos e das nossas reações. Então, se nós não ter esse domínio, esse controle, nós vamos sair aí agindo, nos machucando e machucando aqueles que estão ao nosso redor. E nós vemos na palavra de Deus que isso faz parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, se você puder abrir comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, vamos ver como está escrito. Isso, a palavra nos ensina como nós colocamos, como nós vamos lidar com o controle sobre dominar as nossas emoções. Gálatas 5, 22, olha como está escrito. Porque está escrito, deixa eu ver se está certa, 5, 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então você percebe que nós precisamos, por quê? Porque faz parte do fruto do Espírito. Então nós precisamos praticar, ter isso em nossa mente, que nós precisamos praticar o domínio próprio. Nós precisamos nos dominar as nossas emoções, aprender isso. Fácil? Não é, mas nós conseguimos. Isso não é uma repressão. Não é uma repressão, mas é uma maturidade espiritual e emocional. É uma maturidade espiritual e emocional, e não uma repressão. Então nós precisamos entender isso, que se eu estou ali, me mantendo, tendo sabedoria, agindo com sabedoria, com prudência, eu então estarei tendo um controle sobre as minhas emoções. Um controle sobre os meus impulsos e as minhas reações. Por quê? Porque eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso colocar em prática esse domínio próprio. E muitas das vezes, olha, exemplos práticos. Alguém, sabe, já viu aquela pessoa que ela se explode? Qualquer coisa, ela já está se explodindo com facilidade. Qualquer coisa ela se explode, ela se irrita, ela se estressa. Isso é falta de controle, falta de domínio próprio. Aquela pessoa que ela se cala diante do necessário. Ela deveria falar algo, ela precisava se posicionar, mas ela se cala, ela se retrai, ela fica... Então ela não consegue também exercer o domínio próprio. Não consegue dominar as suas emoções. Pessoas dominadas pelos vícios, compulsões, pelas raivas e também pelas mágoas. Isso é muito sério. Quando nós deixamos ser dominadas por essas coisas, vícios, compulsões, pela raiva, pela mágoa, isso então é falta de domínio próprio. E nós precisamos estabelecer domínio próprio, nós precisamos ter um controle, ter esse controle desses impulsos, dessas reações, nós precisamos disso. Por quê? Porque isso também é fruto do Espírito, então nós necessitamos ter isso nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós vemos então quais são as consequências de quem não consegue ter um domínio próprio. Quais são essas consequências? Nós vemos quem se explode facilmente, quem se cala quando é para falar. Sabe aquela pessoa que é para ela falar, mas ela se cala. Por quê? Porque ela não consegue ter um domínio, ela não consegue ter uma reação. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, viu? Ela não consegue ter uma reação, ela não consegue ter um domínio. E isso, então, vai fazer com que nós precisamos ter esse domínio nas nossas vidas, porque senão nós falhamos, porque senão nós erramos, e aí nós vamos faltar estabelecer, nós não vamos ter algo estabelecido no nosso dia a dia, na nossa convivência, e nós vamos ferir pessoas, ou então acabar nos ferindo. Nós vamos acabar nos ferindo. Então é necessário nós olharmos para esse assunto com muita atenção. Eu preciso ter um controle das minhas emoções, porque senão eu vou estar destruindo relacionamentos. Nós vamos acabar destruindo relacionamentos. Nós vamos ter decisões precipitadas e às vezes dolorosas. Vamos tomar decisões precipitadas e muitas vezes dolorosas, que não era para ser naquele momento, ou depois você vai se arrepender. Isso tudo é uma consequência da falta do domínio próprio. Também a falta de um testemunho cristão. Nós não vamos ter um bom testemunho. Por quê? Porque qualquer coisa que acontece, eu estou me explodindo, estou estourada, estou estressada, e então isso vai fazer que eu venha me perder, que eu venha me trazer um mau testemunho. E não é isso, né, gente? Nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha um domínio próprio tão maravilhoso, que em meio a tantas coisas, a tantas
tantas obras, ele nos ensinou perfeitamente tudo sobre isso. Como é a gente não ser dominado pelas nossas reações, não ser dominado pelos acontecimentos, não ser dominado pelas nossas emoções, porque às vezes nós não estamos bem. Só que eu tenho que entender que não é porque eu não estou bem naquele momento, não é porque eu não estou com as minhas emoções equilibradas, eu não estou me sentindo bem, que eu vou sair ali bombardeando as pessoas, que eu vou sair ferindo as pessoas. Não é por isso. Isso não vai trazer um bom testemunho como cristã. Eu preciso, então, como cristão, exercer o meu domínio, esse controle das minhas emoções. É necessário termos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aqui comigo, é um prazer tê-los todos aqui. E nós vamos então ver que quais são então as consequências de quem não tem o domínio próprio, quem falta esse domínio. Relacionamentos destruídos, então, decisões precipitadas e às vezes dolorosas, falta de testemunho cristão e uma vida espiritual instável. Nós vamos ter uma vida espiritual muito instável. Por quê? Porque quem é guiado pelas suas emoções, ela não tem uma vida boa. Ela não tem um domínio. E aí elas são guiadas pelas suas emoções, mas não são guiadas pela direção de Deus. Então, quem não tem domínio próprio, vive guiado pelas suas emoções e não pela direção de Deus. Sabe, se nós não tomarmos cuidado com isso, nós vamos ser guiados muitas vezes pelas nossas emoções. Você já tomou alguma decisão que depois você se arrependeu? Você já tomou uma decisão que no final você falou, poxa vida, por que eu não deixei para pensar um pouco mais? Por que então eu não deixei para analisar um pouco mais, para depois ali tomar uma decisão? Porque eu poderia ter pensado, mas não, por impulso você foi lá e tomou uma decisão. Baseado naquilo que você estava sentindo naquele momento, você foi lá e tomou uma decisão. E aquela decisão foi dolorosa e não foi uma decisão acertada. E aí nós nos arrependemos, não é verdade? Isso é difícil. E isso tudo é uma falta de direção, é uma falta de domínio próprio. E nós precisamos ter esse domínio, tá? Mais para frente nós vamos ver agora como reconstruir os muros da alma. Porque nós vimos que se nós temos uma vida espiritual instável, nós não vamos ser guiados pelo direcionamento do Senhor. Se nós tivermos uma vida espiritual instável, nós vamos ser guiados pelas nossas emoções e não por aquilo que Deus verdadeiramente quer para nós. E tem decisões que nós precisamos parar, refletir, analisar, ter domínio nas suas emoções. Isso é para a sua vida espiritual, é uma maturidade, espiritualmente e emocionalmente. Então nós precisamos, é necessário. Então como nós vamos reconstruir esses muros da alma? Porque aqui está dizendo assim, olha como está dizendo Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode dominar-se. É uma pessoa que não tem muro, não tem controle, não tem segurança, não é ali protegido. É aquela pessoa que age por impulso, aquela pessoa que deixa as emoções levá-lo, aquela pessoa que deixa ser guiado pelas suas emoções. Essa pessoa não tem domínio próprio. E nós então aprendemos aqui na palavra que nós precisamos ter domínio próprio. E tudo isso, gente, é baseado na palavra de Deus. É ela quem nos ensina que nós precisamos ter esse controle, tá? Então, olha, como então nós vamos reconstruir os muros da nossa alma, né? Nós vamos fazer isso reconhecendo a fragilidade. Nós vamos reconhecer, admitir que nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos frágeis,
tá? Nós precisamos reconhecer. Depois, buscar pela palavra. O que a palavra nos diz? Salmos, provérbios, os exemplos do Senhor Jesus. A palavra nos ensina. A palavra, buscando pela palavra de Deus, nós vamos ser edificados. E aí nós não vamos agir pelas nossas emoções, nós vamos ser direcionados pelo que a palavra nos ensina, pela direção de Deus, e não pelas nossas próprias direções. Então, é muito importante que você compreenda que domínio próprio é algo que o ser humano, que o cristão, ele precisa estabelecer na sua vida. Nós, como seres humanos, precisamos ter esse domínio próprio. Depois, viver no Espírito. Viver no Espírito com comunhão, oração, jejum, disciplina. Tudo isso é muito necessário. É viver no Espírito, ter comunhão com Deus, ter um tempo para oração, para o jejum e para a disciplina. E isso é muito necessário. Depois, estabelecer relacionamentos saudáveis, aonde, andar com quem edifica e não quem destrói. Sabe, às vezes nós estamos andando com pessoas que não estão nos edificando, só está nos destruindo. Com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Porque a palavra nos ensina que se nós andarmos com os sábios, seremos sábios. Mas se nós andarmos com os tolos, nós vamos ser destruídos. Então nós não podemos andar com quem nos destrói, nós temos que andar com os sábios, aqueles que nos edificam. Ande com sábios. Ande com os sábios. Se você vê que a pessoa, o seu amigo, amiga, que você está andando, que você está caminhando, que você está seguindo, se você vê que são pessoas que não te edificam, são coisas que não te edificam, pare de seguir, pare de acompanhar, porque isso vai destruir a sua vida. A Bíblia nos ensina a andar com sábios e andar pelos conselhos bons, andar com aqueles que nos edificam e não com aqueles que nos destroem. É muito importante nós lembrarmos disso. Então nós precisamos, depois, ter um autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento, com o conhecimento do alto, o que acontece? Vai trazer esclarecimento para a minha mente. Um autoconhecimento com o conhecimento do alto, que é pela palavra do Senhor, que é Ele que nos ensina, nos edifica, nos impulsiona, esse conhecimento vai fazer o quê? Trazer uma cura para o meu interior. Então busque por ajuda, tá bom? Busque por ajuda se você está numa situação muito difícil emocionalmente, você não está vendo clareza, você não está vendo como agir, não está vendo uma solução. Além de orar, buscar, ter uma comunhão com Deus, reconhecer as suas fragilidades, buscando na palavra, busque ajuda de pessoas que têm sabedoria, de pessoas que vão te orientar, tá bom? E isso vai fazer com que você venha a ser edificado, venha a ter um autoconhecimento, ter um esclarecimento melhor, certo? Então, olha, nós precisamos ter esse domínio próprio, tá? Nós precisamos entender isso. E nós vemos aqui que eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento, assim: qual área da sua vida você está vendo que está sem muro? Onde você precisa exercer o domínio próprio? Qual área da tua vida que você está precisando exercer o domínio próprio? Para refletir, para analisar e veja qual área da minha vida que eu estou precisando ter mais domínio próprio. Será que é no trânsito? Será que é no trabalho? Será que é dentro do meu lar? Aonde eu estou precisando exercer o domínio próprio na minha vida? Hein? Pare para refletir hoje sobre isso, porque a palavra nos ensina que quando nós aprendemos a controlar as nossas emoções, não deixamos que ela nos leve, mas que nós venhamos a ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, a andar no Espírito, que a nossa vida seja controlada pelo Senhor, nós vemos que nós conseguimos controlar as nossas emoções, baseado naquilo que nós aprendemos.
sabe? Então é muito importante que você possa entender isso, que você venha ter esse esclarecimento na tua vida. Por quê? Porque senão você vai começar a agir de qualquer maneira, agir de qualquer forma, agir com aquele estresse, com aquela raiva, deixando que as suas emoções falem mais alto do que a palavra nos ensina. Então nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos exercer isso na nossa vida por quê? Porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus. E para que nós venhamos andar nesse domínio, ter esse domínio, nós precisamos andar no Espírito, certo? Porque se eu ando no Espírito, eu tenho esse domínio próprio. Nós conseguimos exercer a paciência, o equilíbrio, nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Em Gálatas, então, nós vemos que temos o fruto do Espírito. Em 2 Timóteo 1,7, Espírito de poder, amor e domínio próprio. Olha lá, vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha que lindo a palavra do Senhor. Nos ensina a viver. 2 Timóteo 1,7, olha como está aí dizendo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Ele não nos deu um espírito de temor. Então, assim, se você está vendo que você não está tendo domínio próprio para falar no momento certo, para agir de uma forma correta, ou então você está se explodindo facilmente, se estourando facilmente, e isso está te prejudicando, entenda, Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus para que hoje você consiga se controlar, para que hoje você consiga se dominar, a ter esse domínio próprio. Conte com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos ajuda a ter esse domínio próprio. É Ele quem nos ajuda. Em Tiago 1,19, olha como está escrito. Tiago, capítulo 1 e verso 19. Somente ler aqui para a gente finalizar. Olha como está escrito. Eu amo a palavra do Senhor, porque ela me direciona. E ela também te direciona, ela é a nossa bússola. Tiago, capítulo 1, versículo 19, olha como está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Glória a Deus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Precisamos estar prontos para ouvir. Precisamos demorar para falar em alguns pontos, em alguns momentos, para não agirmos por impulso, para não agirmos de qualquer maneira, para não ferirmos alguém ou sermos feridos. Tá bom? Então, analise isso e veja em qual área da tua vida precisa ter mais domínio próprio. E comece a exercer, comece a praticar, porque com a prática vem o aperfeiçoamento, tá bom? Com a prática vem o aperfeiçoamento e o Espírito Santo te capacita. Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele te direciona, Ele te ajuda. Conte com essa ajuda maravilhosa, tá bom? Queridos, Deus em Cristo te abençoe. Quero te convidar, todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 3:30 da tarde e as lives elas ficam gravadas. Então assim, também ela está gravadas no YouTube, no meu canal do YouTube, Mulheres Avante com Propósito. E aí então nós aprendemos a sermos direcionados aqui. A gente está nessa direção, estamos aqui edificando, buscando trazer uma edificação para a nossa vida, tá bom? Então, se você ainda não me segue lá, seja bem-vindo aqui para que nós juntos podemos aprender um pouquinho da palavra do Senhor e controlar as nossas emoções, certo? Deus em Cristo abençoe você. E eu quero deixar um convite para você. Durante as lives do mês de junho, nós vamos estar falando sobre família, tá bom? Nós vamos estar falando família. Vamos ter convidados que eu vou trazer aqui,
tá? Nós vamos ter convidados e eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo, muito obrigado. Vamos ter pessoas aqui convidadas na nossa live e nós vamos falar sobre família. Propósito da família, sobre o casamento, sobre filhos, nós vamos falar sobre como cuidar um do outro na vida espiritual do esposo, o esposo pela esposa e assim. Nós vamos aprender um pouco mais, tá bom? Então eu quero te convidar, esteja aqui comigo e nós vamos ser edificados. Deus em Cristo te abençoe, que me acompanhou aí até o final. Deus te abençoe por ter assistido até o final dessa live e Deus continue abençoando a tua casa, a tua família e o seu casamento, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.